Sejam muito bem-vindos ao podcast Mensch. Eu sou o Rodrigo Boss e ao meu lado hoje está Wilhelm Schirmann, o Skipper da família Schirmann, que está dando aí mais uma vez uma volta ao mundo com um grande projeto agora, que é a Voz do Oceano. Vamos falar sobre isso mais pro final. Claro. Mas antes eu queria agradecer por estar nos recebendo aqui, Wilhelm, na sua casa, né? Literalmente. Aqui estamos no Veleiro Cat. Muito obrigado, Rodrigo. Estou muito contente de poder estar aqui e receber vocês, principalmente aqui no Veleiro, né? Então, o Veleiro Cat é a nossa casa. Literalmente há 7 anos nós estamos morando aqui. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, sempre está aqui, o nosso coração está aqui. Maravilha. E aí eu queria começar falando já um pouco do veleiro que você construiu, né? Ajudou a projetar. Mas antes de chegar no veleiro, vamos fazer uma cronologia do tempo. Você faz parte da família Schirmann, que já deu 2 vezes a volta ao mundo, 3 vezes, não foi? 3 vezes. 3 vezes a volta ao mundo. Partindo para a 4ª vez, né? Você não parou não, né? Não. Se parar, não tem como, né? Não tem como. Mas eu queria resgatar um pouco a memória, a gente estava até conversando de bastidores. Você, quando tinha 7 anos de idade, né, você fez a primeira expedição aí com seus pais, com seus irmãos, para dar a volta ao mundo. Como é que foi isso para uma criança de 7 anos? Então, eu tinha... Prepara as malas, né? Eu não sei se alcança aqui, mas eu tinha 7 anos aqui, nessa imagem aqui. E foi... Assim, a gente brinca, né? Eu e meu irmão, a gente brinca muito, fala que meus pais, eles fizeram uma lavagem cerebral em nós. Porque não foi uma coisa... Meus pais, né? É importante entender a história que meus pais... Muita gente acha que eles largaram tudo e foram para o mar. Eles, na real, foi muito planejado. Eles planejaram 10 anos antes da gente sair. Eu não estava nem no projeto ainda, imagina. Então, eu não existia. Então, quando meu irmão nasceu, eles falaram, quando ele completar 10 anos, a gente vai sair. E aí, 2 anos depois, eu nasci. E quando chegou em 84, que era a data que eles tinham marcado, a gente eventualmente saiu para a primeira volta ao mundo. E eles, como eles falaram, nós pensaram assim, bom, nós vamos levar os filhos, a nossa intenção é levar os filhos, nós vamos ter que fazer alguma coisa que eles vão gostar, né, do mar. Então, o que era? Todo final de semana era sair com o veleirinho que eles tinham, aí nós íamos acampar, levava a barraca, acostumando vocês, já ia né? acostumando. E, obviamente, que aquela coisa, né, os livros eram sempre livros de, né, histórias de navegação, então, Peter Pan, essas coisas, né, que tem coisas a ver com o mar. Então, desde o Jules Verne, então, a gente tinha sempre esse entusiasmo pelo mar, sempre foi uma coisa muito natural. Então, quando chegou o momento de partir, eles realmente, eu me lembro isso perfeitamente, eles deram a opção para nós, eles falaram assim, olha, se vocês acharem que vocês não querem ficar, vocês podem, né, também ficar com a avó. Então, mas a gente já estava com tanta vontade, eu acho que a família toda foi muito natural. Eu acho que para o meu irmão mais velho, o Pierre, ele tinha 15 anos, talvez foi um pouco mais difícil, porque ele já estava, né, na escola, com namoradinha, aquelas coisas, né, amigos, então sempre é um pouquinho mais complicado. Mas para mim, para o meu irmão, eu tinha 7, o David tinha 10, foi uma coisa muito natural e a gente, né, encarou aquilo como uma aventura maravilhosa e que realmente foi. E que essa aventura perdura até hoje, né? E que essa aventura perdura até hoje, realmente. Muito massa. E aí nessa primeira volta ao mundo demorou 10 anos. E como é que foi viver 10 anos, né, os primeiros 10 anos de expedição no mar? Então, quando nós saímos, a gente foi aquela coisa, nós morávamos numa casa, então, né, nós tínhamos aqueles brinquedos que você tem numa casa, uma bicicleta, né, você tem algumas coisas que no barco não dá para ter, o espaço é pequeno. Não dá para jogar bola aqui dentro. Não dá para jogar bola. E eu me lembro que a gente até foi pro orfanato, doamos todos os nossos brinquedos, e aí tinha algumas coisinhas que a gente falou, bom, isso aqui a gente vai guardar. E eu tinha uma espaçonave que eu gostava lá dos Playmobil, que eu brincava, e aí meus pais, não, isso aí não tem espaço. Aí eu falei, não, vou dar um jeito. Aí eu fiz uma redinha embaixo da cama, assim, pendurei ela, falei, aqui conseguimos levar. Então, como eu me lembro muito até dos 7 anos da viagem, eu me lembro muito, né, os 10 anos. Antes disso, lembro algumas coisas. Então, eu não tinha uma comparação como era viver em terra. Muita gente me perguntava, né, quando eu cheguei, mas como é viver em terra? Eu falei, não sei. Eu não vivi em terra, né? Então, eu não sei essa coisa, não memorizei, não tive esse... Então, para mim, realmente, quando a gente chegou depois de 10 anos, é o que eu consegui comparar como era viver em terra. Apesar de eu não me inquietei muito, porque eu já comecei a competir de windsurf profissionalmente, então eu não parava.
Mas esses 10 anos foi na minha memória, foi um dos momentos, né? Foi momentos maravilhosos com a minha família e principalmente o meu irmão do meio, que é o David, que o Pierre, depois de 2 anos e meio, ele desembarcou, ficou nos Estados Unidos, e eu e o David, a gente ficou muito próximo um do outro, né? Então a gente sabia que a gente sempre dependia muito um do outro, porque você chega num lugar, não conhece ninguém, e aí você em dois, né? A gente saía e já conhecia todo mundo, então ficou um negócio muito, muito legal, muito natural. E no barco a gente brinca que a gente é um pouco como cigano, né? Como a gente, por causa da época de estações de furacão, essas coisas, você tem meio que um lugar determinado que você está, dependendo da época do ano. E a maioria dos barcos que tinham famílias também estão navegando, então eles estão indo para o mesmo local. Então a gente acabava fazendo sempre amizade, encontrava num porto, encontrava no outro, então era sempre muito, muito bacana. E a gente sempre teve, isso eu agradeço muito meus pais, eles sempre desde o começo, eles nos passaram a responsabilidade, né? Eles nos passaram esse papel. Então não era que a gente era criança, tinha 7 anos, 10 anos, que a gente não fazia nada. Pelo contrário, a gente ajudava no barco, lavar louça, limpar o bote, fazer manutenção. A gente já ajudava, óbvio que tinha coisas, por exemplo, na navegação, quando a gente ia fazer um turno, a gente fazia eu e meu irmão junto, durante o dia, quando a gente era mais novo, até eventualmente que a gente cresceu um pouco mais, aí já encarava a noite. Então foi um negócio muito bacana deles de passar essa responsabilidade para nós desde cedo. Muito bom. Então a gente conseguiu amadurecer muito mais rápido, né? E virou uma coisa muito, muito natural da vivência a bordo. Será que essa redinha que você fez para essa aeronave, né, que era seu brinquedo, não foi o princípio de começar a ser projetista também, né, de organizar e construir o barco, né? Eu acho arrumar lugares para as coisas. Eu acho que faz parte. Quando você mora num barco, né, você sempre vai vendo os detalhes. Como a gente passou 10 anos no veleiro, que era o Aisô, o nome do outro veleiro, era um veleiro menor, a gente, obviamente, quando você está no veleiro, você vai vendo todas as coisinhas e fala, pô, como aqui eu gostaria de ter. A gente comprou um veleiro que já estava pronto, era um veleiro usado. E a gente vai sempre construindo aquele... Que nem você tem um sonho de ter uma casa de um jeito, a gente tinha um sonho de ter um veleiro de um jeito para eventualmente fazer uma expedição mais no futuro. E depois da gente fazer a primeira volta ao mundo, a gente chegou no Brasil em 94, nós fizemos alguns projetos pela costa. Eu saí um pouco dos projetos da família e foquei a ser atleta profissional de windsurf, como eu comentei. Aí eu fiz carreira durante vários anos, literalmente eu vivia em competição. Você foi pentacampeão, né? Eu fui pentacampeão de Fórmula Windsurf na categoria leve, e aí inúmeros títulos sul-americanos, acho que 7 títulos sul-americanos, brasileiro tem 23 títulos em modalidades diferentes, tanto no windsurf wave como no windsurf slalom, Fórmula, são modalidades diferentes, que nem você tem no carro Rally, Fórmula 1, etc. Mais ou menos isso. E aí eu me distanciei um pouco dos projetos da família em termos de estar envolvido o tempo inteiro. Aí a família saiu para a expedição Magalhães, que foi de 97 ao ano 2000, que meu irmão produziu o documentário O Mundo em 2 Voltas. Nessa ocasião, a minha irmãzinha, ela fez toda a viagem, ela ficou os 2 anos, né, fazendo foram 2 anos e meio, e quando eles voltaram no ano 2000, meus pais pegaram e falaram assim, tá, agora a gente vai dar uma pensada para preparar um novo projeto. Só que foi passando os anos, fizeram alguns projetos na costa do Brasil, inclusive um deles foi a descoberta do submarino U-513, né, que meu pai está lançando o livro agora, que foi uma história realmente inédita, a gente pode ficar aqui 2 horas contando a história. E nessa ocasião, quando nós estávamos justamente na busca do submarino, foi quando a gente já estávamos com o plano de fazer a nova expedição, que seria a Expedição Oriente, que foi a expedição anterior, e para isso eles falaram, olha, vamos construir um novo veleiro. E aí eles me chamaram, eu estava em plena competição, me chamaram e falaram assim, pô, você não quer... e voltando atrás, eu na expedição Magalhães, eu acabei encontrando o barco algumas vezes. Então fui passar o Natal, cruzei o Atlântico de volta com eles, então encontrei inclusive numa fui encontrar com eles, a gente pegou uma das piores tempestades e tal, então
Então eu tentava encontrar o máximo, mas era bem pouco tempo, assim, algumas semanas durante o ano. Você dedicava muito ao esporte, né? Eu dedicava 100%, treino, isso, exato. Então competição. eu tinha temporada no Havaí, que eu ficava 3 meses, 4 meses no Havaí treinando, desenvolvendo as pranchas, velas, então era mais focado no esporte. E quando eles me chamaram em 2011, 2012, eles falaram, vamos construir um veleiro novo, tem essa ideia. E eles entraram em contato com o Nestor Volca, que foi o projetista do Veleiro Cat, e a gente sentou, toda a família sentando junto. Começou inicialmente o meu pai, junto com a minha mãe, e aí com o David, que é o meu irmão do meio, ele que coordena todo o projeto, é o CEO da empresa da Schirmer, ele fica em São Paulo, e volta e meia ele está no barco também. E a gente começou a desenvolver, vamos dizer, o projeto do Veleiro Cat. E aí, uma das coisas principais que nós queríamos, um veleiro que fosse maior, que nós pudéssemos receber mais gente a bordo, ter uma equipe de filmagem, a gente ter conforto e também ser um veleiro preparado para ir em qualquer canto. Que a gente conseguisse ir desde a Antártica, Cabo Horn, como para a China, né? Então a gente queria um veleiro realmente que fosse preparado, e a gente pensou em duas coisas no foco no Veleiro Cat. Uma, redundância, e o outro, a parte de sustentabilidade. E a gente projetou o Veleiro Cat, começamos a construção em 2012, terminamos em 2014. E o Veleiro Cat, uma das coisas mais impressionantes que ele tem, além de toda a parte de sustentabilidade e também da redundância, né? Nós temos 2 motores, apesar do barco ser a vela, mas temos 2 mastros, duas velas são independentes, os 2 motores também completamente independentes. Mas uma das coisas principais é que um veleiro desse porte, de 80 pés, né, que são 24 metros, normalmente o veleiro ele tem uma quilha embaixo, que é uma quilha fixa. E essa quilha fixa, no nosso caso do Veleiro Cat, ela tem 5 metros de profundidade, né, da linha d'água. Então tem muitos lugares que você não consegue entrar, porque o lugar ali tem 3 metros de profundidade, né, as baías, as enseadas, você não consegue chegar muito perto. Tem inclusive ilhas que você não consegue entrar por causa da entrada, é muito estreito. Aí você vai ter que ficar no mar aberto, você não vai conseguir entrar. E no Veleiro Cat a gente desenvolveu uma quilha, que ela é uma quilha retrátil. E no Brasil, né, nunca tinha sido feito desse porte, uma quilha desse porte retrátil levantando dessa maneira. São 2 pistões hidráulicos, a quilha pesa 18 toneladas, o conjunto inteiro. E na época da construção do Veleiro Cat, para construir uma quilha dessa, existe 3 ou 4 fabricantes no mundo. Só que o valor é astronômico, era quase a verba que nós tínhamos para construir todo o veleiro. E aí nós fizemos, junto com os professores da Senai, lá em Itajaí, a gente desenvolveu o projeto junto com o Nestor Volca e o Horácio Carabelli, que fez a projeção da quilha. O Horácio Carabelli, ele é um projetista de barco, também de veleiros. Hoje em dia ele está no time da Prada, da American Cup, que é super conceituado, é considerado vamos dizer, a Fórmula 1, né, do mundo da vela. Barcos que atingem até 100 km por hora. E ele pegou e ele fez todo o projeto, os desenhos, fez mais de 250 desenhos e tal. E nós desenvolvemos junto com os professores da Senai essa quilha e realmente ficou fantástico. Então, mais mobilidade para vocês. Né? Então, quando nós estamos com a quilha para cima, a gente fica com 2 metros de calado apenas. Então, nós entramos em lugares que a maioria dos veleiros não conseguem entrar desse porte, ou inclusive menor. E já tivemos até umas situações engraçadas que a gente está parado num lugar e uma embarcação bem menor, mas que tem um calado de 3 metros, olha o Veleiro Cat e fala, eles estão lá, a gente consegue ir. E a gente, não, esse cara, bate no fundo, né? Então, isso foi um dos grandes trunfos do Veleiro Cat. A parte de sustentabilidade, nós temos placas solares. Hoje em dia, as placas estão cada vez mais eficientes. A nossa intenção, inclusive, é de aumentar o número de placas agora. Nós vamos colocar placas flexíveis, a gente vai aumentar as placas. Nós temos 6 placas na polpa do Veleiro Cat. Temos energia eólica, então são 2 eólicos. Quando o vento está bom, carrega super bem as baterias. Temos hidrogeradores, que são como se fossem 2 motores de popa, que tem uma hélicezinha, e aí, obviamente, tem um motor, eles carregam quando o barco está navegando. E agora, uma das mudanças que a gente fez da reforma depois da construção, fizemos a Expedição Oriente, nós implementamos todas as baterias que eram de chumbo ácido, a gente trocou para bateria de lítio. O que acontece? Nós dobramos a nossa capacidade, e com isso a gente consegue armazenar a energia
uma forma mais dinâmica para usar, eventualmente, se está um dia com chuva, sem vento, não carregou as baterias, a gente consegue ficar vários dias sem precisar ter que ligar um gerador para carregar ou alguma fonte de combustão, né, de fóssil. Isso é muito bom, viu, Raul? Quando você sai da parte de esporte, você passou um bom tempo como atleta, e você volta para a expedição com sua família, né? Já deu saudade de ficar em terra, você saiu da expedição, continuou no mar, né? Sim. Aí sai do mar, volta de novo para passear, ou navegar com a família, né? Passear apenas ser um passeio, né? Sim. Que seja trabalho. Mas não dá vontade de parar, não, quero ficar em terra, quero... Olha, um tempo. A única vez que eu fiquei em terra, que eu diria parado mesmo, assim, sem sair muito no lugar... Você ficou tonto, né? Não, foi durante a pandemia. Que durante a pandemia, inclusive a gente pegou a pandemia com o veleiro Cat lá nas Ilhas Malvinas, em Falklands, que nós tínhamos feito uma viagem à Geórgia do Sul, e tinha um grupo de pessoas que estavam conosco, o pessoal foi embora, e ficou eu, meu pai e a Érica para trazer o Cat de volta até Itajaí. E começou a pandemia e meu irmão ligou e falou, olha, não saia daí, porque fecharam os portos do Uruguai, da Argentina, e estão fechando o Brasil. Aí a gente acabou ficando 3 meses lá, que não era nosso plano. Isso. A gente acabou ficando 3 meses, só que a gente foi indo de ilha em ilha, que são várias ilhas que tem, e é um lugar extraordinário. E quase não tem ninguém. A gente, durante 3 meses, eu acho que a gente viu 12 pessoas, para ter uma ideia. Então foi meio que uma isolação já, né, perfeita para nós. E aí quando a gente voltou, que era maio, ainda estava em plena pandemia, mas já estava ficando inverno, a gente não estava preparado para passar o inverno, estava acabando os mantimentos. A gente voltou para Itajaí, a gente deixou o Cat numa marina de Itajaí, e fechamos tudo assim, e falamos, tá, vamos dar uma descansada no Cat. E aí eu fui para um lugar que eu tenho um terreno, que é Ibiraquera, que é perto da Praia do Rosa, Garopaba, aquela região, é o sul de Florianópolis, e acabei construindo uma casinha. Então eu passei 2 meses construindo uma casinha e aí foi a primeira vez que eu fiquei em terra mesmo assim, meio que parado. Só que a coceira no pé era gigantesca. Não, realmente abriu as porteiras novamente, vamos pro mar, né? Exato. Então quando eles falaram, olha, realmente começou a fechar os patrocínios, que é a Voz dos Oceanos, nós éramos já para ter saído o ano passado. Só que devido à pandemia atrasou, então a gente... Aí quando eles falaram, ó, dá para fazer a reforma no Cat, porque o Cat precisava realmente, depois de 7 anos, a gente passar por uma reforma que a gente queria mudar mais algumas coisinhas e tal. E então a gente fez 7 meses essas mudanças que a gente fez nas baterias, na parte de sustentabilidade também, o nosso tratamento de água era um tratamento a ozônio, a gente mudou para ultravioleta, implementamos as baterias de lítio, mudamos uma parte hidráulica para simplificar também. A parte da cabine da Pro era uma cabine que tinha 2 camas, só que a gente chamava de gravidade zero, porque quando o barco balança, é a parte que mais balança, né? E aí você não consegue dormir lá, ninguém conseguia. Então a gente eliminou aquela cabine, virou uma despensa, agora a gente tem uma parte que a gente faz a coleta seletiva dos lixos lá na frente. Então a gente passou por uma mudança, né, uma reforma muito extensiva, 7 meses de trabalho, e aí começamos a expedição e a gente está em 3 meses na expedição. Que massa. E qual vai ser a duração total da expedição? São 2 anos até a Nova Zelândia. Essa é a meta para chegar até a Nova Zelândia em 2023, em setembro de 2023. E aí depois vai ter um break e aí eventualmente ela continua por mais 2 anos, que deve ser a parte do Oceano Índico, a Ásia, né, e depois o Oceano Índico. Devemos subir o Mar Vermelho, essa é a intenção, para entrar na Europa. E aí a gente não sabe se vai ser mais 2 anos ou se já vai completar depois da Europa vindo para o Brasil. O importante é que quando chegar lá tem que voltar em algum momento, né? E aí vocês estão levando esse projeto magnífico que é a Voz do Oceano, tentando trazer uma conscientização para as populações, para os governantes, sobre a importância dos oceanos, principalmente a questão do plástico nos oceanos, né? Sim. Rodrigo... O plástico, ele é o grande vilão? Então, Rodrigo, para nós, assim, na primeira viagem que a gente fez a volta ao mundo, literalmente você não via nenhum plástico, lixo nos mares, muito pouco. Eventualmente você via alguma coisa. Foi de 84 a 94, né? Isso, de 84 foram os 10 anos. Já na de Magalhães, né, que foi de 97 ao ano 2000, eu não estava presente o tempo inteiro, mas o meu pai, minha mãe, a Cat na época e o Dave me relataram que eles passaram por uma ilha que eles ficaram chocados que tinha muita quantidade de lixo plástico. Eles falaram, pô, impressionante, uma ilha
que não era para ter nada tal. Então já começou, naquela época, em 2000, já deu um despertar. Isso. E na Expedição Oriente agora, quando nós fizemos, que foi, Expedição Oriente foi 2014 a 2016. E nós fomos para a Antártica, depois subimos a costa do Chile, entramos no Pacífico, fomos para Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné, e de Papua Nova Guiné, indo para Okinawa, no Japão, nós passamos por um local chamado Westphal. É uma ilha da Marianas, pequenininha, não mora ninguém. Tem uma entrada, inclusive a carta náutica, né, que é onde a gente faz a leitura para onde a gente vai entrar, ela não é detalhada. Ela só mostra a ilha, inclusive a ilha mostra literalmente a meia milha, né, de distância onde é a posição atual. Então é um lugar que a gente não sabia se daria para entrar ou não. Incrível que pareça, a foto satélite do Google, né, você olha, ela indica perfeitamente ali, aqui tinha uma entrada. Então a gente falou, não, vamos entrar e vamos conhecer essa ilha. E aí a gente parou nessa ilha, que deve ter uns 200 metros de comprimento, areia branca, aquelas ilhas paradisíacas, com só coqueiro. Nós falamos assim, vamos desembarcar, pô, isso aqui vai ser né, a gente olhava um paraíso, simplesmente um paraíso. Quando a gente desembarcou, foi um choque. A ilha estava coberta de plástico, literalmente de plástico. Você pergunta se é o maior vilão? Nós sentimos que, sim, em termos de poluição no mar, o que mais você vê realmente são plásticos. E quando a gente fala em plástico, não é que eu estou falando só nas garrafas PET, por exemplo. É tudo. É desde isqueiro, cotonete, canudo, tudo que você pode imaginar, inclusive, que realmente é uma grande preocupação hoje em dia, não só para nós, mas com todo mundo do mar, são as redes que chamam as redes fantasmas. Então, elas são feitas de plástico, né? Elas são feitas de nylon, que é um plástico, um polímero. Então, essas redes muitas vezes são abandonadas, elas acabam se tornando uma armadilha para peixes, tartarugas, raias, que ficam presas, né? Elas acabam morrendo, e também para navegação, né? Você acaba, às vezes, pega no hélice do motor, pega no leme, e é um grande desafio. E essas redes são muitas redes que acabam sendo descartadas no mar, acabam sendo perdidas, né? São as famosas redes fantasma. Então, quando nós chegamos nessa ilha, que a gente viu a quantidade de garrafas plásticas, e uma coisa que impressionou tem aquele caranguejo ermitão, que é um caranguejinho que o ermitão, ele não fabrica a sua concha, né? Ele vai buscando uma concha que está morta lá para entrar, e ele entra lá dentro e aí vai ser a sua casinha. Ele vai caminhando e levando essa concha, como se fosse uma tartaruga. E a gente viu 2 ermitãos que a casa dele era uma tampinha de garrafa. Ele estava numa tampinha de garrafa de plástico. E a gente ficou chocado. E obviamente que as pessoas, mas então a casa dele é o plástico, pô, tá bom, né? Tem uma casinha. Mas o plástico, ele vai se quebrando. Eventualmente ele acaba virando um microplástico, que são moléculas pequenininhas, né, do plástico. E esses microplásticos acaba sendo que os peixes acabam comendo, os pássaros acabam comendo, e começa a voltar a entrar na cadeia alimentar. A gente come os peixes e acaba entrando na cadeia alimentar. E muita gente diz, mas o oceano é gigante, né? Não é tanto, isso aí vocês estão exagerando. Nessa ilha, para ter uma ideia, a gente recolheu mais... o nosso bote, ele tem 4 metros de comprimento. Nós enchemos o nosso bote completamente, e aí nós temos uma compactadora, levamos para compactadoras e fomos compactando. E foi inacreditável. Eu diria que assim, numa extensão de praia de 20 metros, a gente coletou mais de 10, 12 sacos de lixo compactado. Ele compacta até 80% do volume do lixo. Então foi um choque muito grande. Aí nós fomos para a próxima ilha que a gente foi, que foi Guam, que é uma ilha americana. A gente levou lá para um centro de reciclagem e a gente ficou chocado, né? Que você chega lá naquele centro de reciclagem e você vê a quantidade de plástico, que é imensa, né? É gigantesca. E a parte do microplástico, né? Voltando ao microplástico que os peixes acabam comendo, muita gente fala assim, mas isso é só na parte perto da costa. Tem uma regata que é um dos maiores desafios do mundo, que é a Ocean Race, que é uma regata volta ao mundo. São veleiros super high-tech. E um dos veleiros, na última edição,
eles tinham uma campanha para ir coletando em todos os pontos que eles passaram a água, para fazer coleta para ver se tinha microplástico. E eles passam pelo Ponto Nemo, eles passam pela Antártica, perto da Antártica, passam em lugares completamente distantes. E na chegada, que foi em The Hague, na Holanda, nós inclusive fomos para a chegada, que teve uma cerimônia, teve uma reunião muito grande justamente dos Plastic Soup Foundation, que é uma entidade que está justamente vendo sobre despertando esse problema do plástico no mar. E eles tinham já o resultado, né? Eles tentaram fazer que na chegada já tivesse todos os resultados. E apenas 2 lugares que eles passaram, 2 pontos, todo dia eles faziam coleta, apenas 2 pontos não tinham microplástico. Então isso é alarmante, é assim, muito assustador. Então, o grande lance que todo mundo, né, a gente se preocupa muito com as florestas. Floresta Amazônia, sim, realmente tem que se preocupar. Só que pouca gente sabe que o oxigênio que nós respiramos, mais de 60% vem dos oceanos, através da fotossíntese dos plânctons. Então, assim, nós chamamos a nossa Amazônia azul. Né? Então, os oceanos são super importantes. Assim, para o nosso oxigênio, a nossa existência, o oceano é essencial. Sem o oceano, a gente não tem existência. Então, a gente sentiu que os oceanos estão precisando de fôlego. Está cada vez pior, né? A parte da poluição que a gente foi navegando e vendo os lugares. Vocês devem já ter escutado dos famosos giros, né? Que são ilhas de lixo que as correntezas formam e vão captando esses lixos e vão concentrando esses lixos. São vários giros que são espalhados pelos mundos. Tem no Pacífico, tem um giro do sul e tem um giro no norte, que é o maior de todos, que ele fica entre a Califórnia e o Japão, e é uma quantidade absurda de lixo concentrado, principalmente o lixo plástico. Então a nossa intenção é de passar, inclusive, em esses pontos, né, e analisando, e nós não somos cientistas, mas nós queremos levar a voz dos oceanos, né, para todos os lugares que nós estamos passando, todos os pontos que nós estamos passando, as cidades, e não só, né, de mostrar o que está acontecendo, a poluição, mas também ver soluções, porque a gente realmente está impressionado. Nós já começamos também em 3 meses e nós estamos focando de mostrar, mas também mostrar as soluções que estão sendo feitas. E realmente tem coisa muito, muito legal que estão sendo feita. A gente veio na costa aqui do Brasil, a gente parou, por exemplo, em Ilha Grande, tem um grupo lá que eles falaram assim, a gente está vendo muita rede que é descartada, depois o pescador acaba usando, não tem mais, né, o que fazer com essa rede. Então eles acabaram conversando com os pescadores para trazer a rede, a própria comunidade de pescadores começaram a produzir como se fosse bolsas, e 1001 coisa mais, bolsas, por exemplo, para você ir no mercado. Então é aquela velha história, cada um de nós pode fazer o nosso papel de reduzir o plástico. Porque o plástico, principalmente de uso único, você vai lá no supermercado, você leva a sua bolsa plástica, né? Vamos dizer, você pega no supermercado uma bolsa plástica, você vai usar 5 minutos, depois ela vai ser descartada. E o maior absurdo é as frutas. Você vai no supermercado, você pega e bota uma fruta que já tem a casca, que é perfeita, uma embalagem perfeita. Então você fica pensando, para que eu estou botando essa fruta numa embalagem plástica? E alguns anos atrás, quando a gente começou, né, com toda essa conscientização, e a gente ia para o supermercado, a Érica, principalmente, ela ia lá, ela levava a sua redinha, né, que botava as frutas, e muitas vezes esquecia ou não tinha a redinha, ela levava na mão e botava, pesava tudo, e depois botava na nossa sacola reutilizável. E às vezes as pessoas no supermercado falavam, não, você tem que botar num plástico. Eu falava, mas para quê? Né? Já está aqui, pesa tudo e bota a etiqueta. E aí, no começo a gente sentia muito que o pessoal não aceitava isso. E agora a gente está vendo que está mudando em vários lugares que a gente está passando. Então está tendo essa mudança. Aí você pega no Chile, por exemplo, desde que a gente foi, eu acho que 2016, se eu não me engano, a gente foi para o Chile, ou 2017, a gente foi para o Chile agora, e não é proibido sacola plástica. E quando vocês pensaram no projeto A Voz do Oceano, como é que faz esse planejamento? E quais são as ilhas, os mares que a gente vai passar, com quem a gente vai se conectar, como é que faz a conexão com os governantes também? Certo. Essa é a parte que eu digo, né, que a gente está vendo aqui no barco, nós estamos em 7 na expedição agora, na anterior nós éramos em 8, nessa expedição nós estamos em 7,
eu, a Érica, que é a cozinheira a bordo, também minha parceira, meu pai e minha mãe, nós temos um diretor de câmera, que é o Alan, a Carmina, que é assistente de câmera, e o Jeff, que faz toda a parte, o Jefferson, que faz toda a parte da mídia social. Então a gente fala assim, nós estamos em 7. Só que por trás disso, nós temos, na equipe em terra, se eu não me engano, são 15 ou 18 pessoas. Eu nunca sei, que é tanta gente que às vezes... Então, vocês conheceram o Ale Moreno, que é o Alexandre, ele que coordena toda essa nossa parte de comunicação. Então, tem um lado por trás que é imenso. E quando nós estávamos preparando a expedição, a Voz dos Oceanos, essa equipe estava sendo formada, alguns já estavam, como o Ale já está há 9 anos conosco. Então, ela começou a ser formada pensando em todos os lugares que nós íamos passar. Nós sentamos literalmente com, vamos dizer, o globo, né, na nossa frente, olhando, a gente gostaria de ir aqui é um lugar muito isolado, que nunca ninguém foi, ou aqui é uma cidade grande, como é Nova York, por exemplo, como é que eles fazem com lixo plástico lá, Então a nossa intenção foi de focar justamente nisso, e na costa brasileira também, de não sair direto e ir para fora, de ir parando nos pontos. Então a gente parou em vários, são 10 já cidades que a gente parou, né, 10 locais aqui na costa brasileira, e a gente está documentando tudo isso para justamente ver os lugares. E nós temos uma pessoa que coordena as pautas, vamos dizer, o que nós vamos fazer, cada lugar, o que tem de interessante, além de a gente fazer pesquisa também. Então tem uma equipe por trás disso que faz toda essa, vamos dizer, essa conexão com os governantes, como é que a gente vai, né, quando a gente chegar, o que pode ser feito, se tem uma matéria que é muito interessante, por exemplo, nós tivemos em Ubatuba, você tem a praia lá que é maravilhosa, e aí a gente descobriu que tem um rio que normalmente ia muito lixo parar no mar. E descobrimos que tem eles são os voluntários do Tamoios de Ubatuba. E são um grupo de voluntários que eles botam barreiras rio acima para proteger, para o plástico não parar no mar. Eles vão fazendo uma barreira, uma ecobarreira que é chamada. Só que a gente entrou com um bote com eles e a gente ficou impressionado, porque era um negócio assim, era muito lixo, era sacos e sacos. E eles falaram, a gente não quer fazer isso pro resto da vida. Nós queremos que isso pare. Então tem que vir a conscientização, né? A conscientização é o mais importante através da educação. Então, e a gente dá voz para essas pessoas, para eles realmente aparecer e faz essa divulgação. Muito bacana. Então a equipe em terra também trabalha e vocês não matam muito. Falou que é passeio, mas é muito trabalho. Isso. E só de voltando ali quando a gente está fazendo a rota, o que acontece? A gente não pode fazer simplesmente uma rota e falar assim, nós vamos aqui, aqui, aqui. Por quê? Nós temos o mais importante no mar é a meteorologia, né? Então tem épocas de ciclone, furacão, tufão, conforme for, a gente não pode estar num determinado local durante uma época. Então, por exemplo, nós não podemos estar no Caribe durante o verão no Caribe, né? Porque você tem a época de furacão, que vai de julho até novembro. Então, se você está lá numa ilha e entra um furacão, que vocês já devem ter presenciado aí nas imagens, né, de categoria 5, a gente pode pegar uma tempestade de uma magnitude tão grande que o CAT pode estar em sérios riscos. Então, a gente tem que pensar não só, né, no lado das ilhas que nós vamos passar, mas no lado da meteorologia também. Então, é tudo uma dinâmica... Também, né? Quanto tempo a gente passa em cada local, né? Exato. Quando é que eu vou chegar naquele próximo ponto para não chegar em momentos difíceis? E agora nós estamos com um desafio muito maior, que é a pandemia, né? Então eu acho que todo mundo aprendeu com a pandemia que você no barco a gente já está um pouco acostumado, né? Que você não pode fazer um plano concreto 100%, porque às vezes o vento pode mudar, vem uma tempestade, nós não podemos mudar o vento, mas nós podemos ajustar as nossas velas, né, para o vento. Então muitas vezes no mar nós temos que fazer isso. Nós já tivemos na primeira viagem, perdemos o mastro do veleiro, tivemos que interromper a viagem por 1 ano na Nova Zelândia para fazer os mastros novos. Então nós temos muito jogo de cintura, né? No mar a gente está acostumado no veleiro a ter esse jogo de cintura. E na pandemia aconteceu bem isso, né? E as pessoas, muita gente não estava acostumada e acabaram se adaptando, e todo mundo viu que dá para se viver, você tem que se ajustar. Então agora, com a pandemia, nós estamos justamente muito cautelosos. Nós temos um plano, mas a gente sabe que isso pode alterar caso aconteça alguma coisa, mudanças, um lockdown, fecha em algum lugar que a gente não consegue entrar, tem que mudar a rota. Então a gente está
preparado com isso e temos uma equipe muito boa em terra que pode nos ajudar na logística. Isso é muito bom, dar o suporte, né? É. O Wilhelm, de todos os lugares que já foi no mundo, né? Tô olhando ali até para o globo ali, né? Qual foi o que você mais gostou, que você gosta de voltar? Então, é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu digo, não tem lugar que eu não goste. Sempre tem alguma característica de um lugar que vai ter alguma coisa marcante. Então, pô, você vai para Nova Zelândia. Pô, é maravilhoso o país, né? As pessoas maravilhosas, é lindo. Só que tem o frio, que às vezes é um pouquinho, né? Se no barco você fica um pouco frio. Então tem muitos lugares que a gente sempre fala, sempre tem um ponto que a gente, né, acha espetacular. Mas um que engloba um pouquinho de tudo e a gente gosta muito, a gente se sente muito em casa quando a gente vai, eu acho que é porque a gente passou muito tempo, a gente passou 1 ano e meio, é a Polinésia Francesa. E o povo polinésio, ele faz, você conhece a pessoa um dia, faz você sentir um pouco como brasileiro, que tem esse calor humano também, principalmente aqui no norte, né? Aqui em Recife é incrível, eu tenho muitos amigos aqui do Ceará, de Pernambuco, Salvador também, né, na Bahia. Então você se sente muito em casa, você mal conhece a pessoa, você já se sente em casa. E na Polinésia Francesa, a gente sentiu isso. A primeira viagem eu tinha 13 anos, né? E depois voltamos novamente na última expedição e agora vamos passar novamente. E toda vez que a gente passa, as pessoas estão lá para receber de braço aberto, sempre se emocionam muito quando nos veem. Então nós temos assim um pedacinho, eu diria, um pedacinho de nós está na Polinésia Francesa. Você falou agora com 3 anos de idade, sua primeira viagem para a Polinésia Francesa. Hoje é natural ter o estudo à distância, né, online, né? Sim. Como é que foi estudar o ensino médio, fundamental, né? Então, tinha uma professora muito rigorosa, né, que era minha mãe. Mas foi uma coisa muito, muito legal, que a gente começou com uma escola brasileira, só que ela não estava realmente... era só a partir do 2º grau que ela estava mais especializada em correspondência. E não tinha, né, no nosso caso eu tinha 7 anos, eu acho que na época eu era o primeiro... Não, como é que chama? Era 8ª série, 7ª série... E nem me lembro como é que era na época. 7 anos ainda é primeiro ano. Primeiro ano, série, né? Isso, primeira série. Eu estava indo para a 2ª série. E não tinha uma escola especializada. A gente acabou passando para uma escola americana, que era chamada Calvary School, que eles já tinham toda uma, vamos dizer, um treinamento, já estavam especializados nisso, e eles trabalhavam muito com pessoas que moravam, por exemplo, no Alasca, que não tinha como... receber correspondência toda hora. Então, o que acontece? Eles mandavam todos os estudos numa caixa do ano inteiro. Então, tinha ali tudo. Inclusive os lápis, as borrachas, tudo. E aí, a gente ia fazendo, conforme ia durante o ano, ia fazendo as matérias. E tinha um livro que, obviamente, ficava com a minha mãe, super bem guardado, que tinha os testes das provas, ela que fazia e olhava. Procuravam muito esse livro, e não achava, né? Não achava, é difícil achar as coisas aqui no barco. Mas, e quando você está no mar, a gente acabou, isso foi muito bacana, porque você chega num lugar, você vê aquela água paradisíaca, você fala assim, pô, eu quero mergulhar, quero velejar de windsurf, quero nadar, você não quer muito estudar, né? Você fala assim, é difícil. Mas a gente, no começo, realmente era difícil. Minha mãe, ela teve uma disciplina muito forte conosco, ela explicou, ela falou, olha, o que vai acontecer? Você vai rodar de ano. E se você não estudar agora, vai acumular e vai ser mais difícil para frente. Então a gente acabou aprendendo de que nós tínhamos que estudar. E o brilhante é que nós podíamos fazer o nosso horário, né? Nós tentávamos fazer o nosso horário. E isso foi muito bacana. Então teve um ano, por exemplo, que a gente terminou em 3 meses. Porque nós estávamos fazendo longas navegações, quando está navegando... Fazia um intensivão. Intensivão, vamos aproveitar e estudar. Aí quando chegava num lugar, a gente tirava umas férias, vamos dizer, né? Então isso era muito bacana. E aí eu fiz todo os estudos até a gente chegar na Nova Zelândia. Quando a gente chegou em algumas ilhas, a gente foi para a escola, para até ter uma ideia. Foi até engraçado, uma ocasião, a gente foi para a escola em Tonga. Em Tonga eles usam o lava-lava, que é o pareô, né? Tipo uma saia. E aí eu e meu irmão, quando meus pais, olha, aqui é a escola, isso aqui é o uniforme. Aí a gente olhou e falou, não, vou botar saia, né? Tá. Aí quando a gente viu os samoanos, né, os tonganos, os jogadores de rugby gigantes usando saia, falou, olha, tudo bem. Aí a gente foi para a escola lá, e foi uma experiência incrível.
até depois a gente, agora na expedição anterior, Expedição Oriente, a gente passou lá e um dos alunos, que era o meu companheiro, que sentava do lado de mim na minha aula, ele era o diretor da escola agora. Eu fui lá visitar a escola, teve uma história, foi muito bacana. E aí na Nova Zelândia, a gente foi, quando a gente perdeu os mastros, tivemos que ficar na Nova Zelândia, a gente acabou ficando um ano inteiro na escola. E aí foi a primeira oportunidade de ver mesmo, durante um ano, como é que nós íamos estar, né? Será que deu certo a escola correspondência? E aí meus pais pegaram, a gente fez um teste, tivemos que fazer um teste, e depois de fazer o teste, os professores falaram, não, vocês vão entrar numa classe acima, porque vocês estão mais avançados do que seria o normal. Então a gente ficou super contente e deu certo. Né? Muito bacana isso. Mas é o seguinte, como é que é esse momento de reflexão? Você faz, eu vi até a sala de meditação, né? Mas você tem algum momento de fazer algum mantra, oração, reza, né? Como é que você se conecta com o divino? Eu acho que assim, eu não digo que nós temos aqui, se você olhar em volta no barco, né? Nós temos a Nossa Senhora Navegantes, nós temos a Iemanjá, nós temos o Buda, nós temos, enfim, eu pessoalmente, eu acredito num divino que é a mãe natureza. Para mim, tudo é a mãe natureza, né? Então, muita gente chama de Deus, né? Para mim, o Deus é a mãe natureza, porque realmente, quanto mais a gente viaja, mais a gente conhece, mais a gente vê essa natureza de como o mundo foi feito e como tudo está conectado. A natureza literalmente é o que coordena tudo, né? Então, desde um furacão, quando ele fica mais intenso, é porque as águas do Pacífico ficaram quentes, né? Quando acontece o El Niño, as águas do Pacífico ficaram quentes. Por que ficou quente? Muitas vezes é por nós, ser humanos, né? A humanidade que está causando isso. E então a mãe natureza eu tenho muito respeito. Então esse é o meu, vamos dizer, a quem eu sempre converso é com a mãe natureza. E para mim, quando eu dou uma desligada, como eu sempre fui atleta do esporte do windsurf, para mim é estar na água fazendo alguma coisa, ou estamos navegando com o veleiro cat quando nós estamos navegando, ou velejando de windsurf, ou surfando, eu gosto de surfar também. Então eu dou essa conectada com o oceano, dou essa conectada com a natureza, e para mim é quando realmente dá uma forma de meditação. Eu brinco, né, que a minha sala de meditação é a sala de máquinas. Sim, às vezes eu entro na sala de máquinas para fazer alguma manutenção, no dessalinizador, no sistema hidráulico, e também você dá uma desligada, né? Você está sozinho ali no barco, sempre tem gente, você dá aquela desligada. Mas é mais uma brincadeira que é a sala de meditação. É questão de surf, então, quando tiver em Noronha vai surfar bastante. Oh, com certeza. Também tem várias pranchas aí por aqui também. No barco. Tem. Isso é muito bom. Seguinte, o nosso podcast tem um lema que é o lado bom da vida. E para você, qual é o lado bom da vida? Olha, Rodrigo, eu sou suspeito de falar porque eu nasci no barco, mas eu digo navegar, né? Poder conhecer porque quando você está no barco, né? Você está num veleiro, por exemplo, você é igual uma tartaruga, você está levando as casas nas costas, né? Então é muito prático, porque ao contrário de você pega um avião, você vai conhecer um lugar, é muito bacana, sim, mas você não está com a sua casa. Então no barco é muito bacana porque a gente está levando a casa. E poder viajar dessa maneira, conhecer povos, culturas diferentes, ver essa imensa mãe natureza, né? Cada local que a gente passa realmente é muito gratificante. E isso para mim é o lado bom da vida, é poder ter essa experiência de compartilhar com pessoas diferentes, conhecer 1001, né, povos, regiões, lugares pelo mar, através do mar. Então eu brinco que eu tenho água salgada no sangue, mas realmente eu acho que eu tenho. E isso foi eu agradeço sempre meus pais por dar essa oportunidade de a gente poder fazer, né, essa primeira viagem, que foi onde tudo começou. E hoje em dia a gente, né, tá aqui na Voz do Oceano, já é a 4ª volta ao mundo, e o mar realmente faz parte da minha vida. Isso é muito bom. Isso é muito gratificante, você ter essa liberdade de poder ir para qualquer lugar, né? Você sente uma hora uma expedição, mas assim, fora expedição, você diz assim, vamos passar Natal em tal lugar, vamos pro carnaval que vai acontecer em tal lugar, né? Você consegue ter a liberdade. Você está limitado por morar dentro de um barco, mas ao contrário, você está totalmente livre. Exato. Em qualquer lugar do mundo, né, para ir, né? E a gente tipo não cria, a gente acaba no barco, você aprende a não criar muitas raízes, né? Então eu pessoalmente durante a minha competição, que eu estava competindo, meus anos de competição,
eu nunca criei muita raiz de ficar muito tempo num lugar. Eu acho que isso foi devido à primeira volta ao mundo. Meus pais também, eles não param quieto, né? Estão sempre pensando em alguma coisa, eles têm uma energia incrível. E eu acredito que isso foi o grande, desde a primeira volta ao mundo, foi o que deu a continuidade de a gente não criar raízes, né? Então agora, por exemplo, eu fiz uma casa, falaram, criaram raízes, né? Criou uma raiz lá, realmente, eu construí uma casinha e tal, mas tá lá, tá um amigo morando, mas eu não tenho, assim, nem só medo, mas de mudar. Por exemplo, estamos aqui na expedição, mas agora você vai ter que ir lá para a Patagônia para subir uma montanha. Não tem problema, porque a gente não criou raiz, então a gente está muito acostumado a ser flexível e fazer essas... Quando surge alguma coisa diferente, a gente está preparado. O vento soprar. Exato. Muito bacana. Dica de cultura. Quer saber se você consegue assistir filme em barco aqui, filme, série? Então, tá vendo isso aqui? Tem um telão aqui. Aqui né? se você puxar aqui, né? aqui baixa, aí nós botamos um cineminha aqui. Então, a gente tem, né, muitas vezes documentários que a gente assiste, principalmente quando a gente vai para algum lugar. Então, por exemplo, nós fomos para a Ilha de Páscoa e a gente assistiu o Rapa Nui, né, que é um filme sobre a Ilha de Páscoa e é fantástico. Na Polinésia, eu me lembro que quando a gente estava chegando na Polinésia, a gente assistiu o Motim do Bounty, que é uma história incrível. Então, livros também, né, a gente tem muito livro. Quando era na primeira viagem, que a gente não tinha televisão, agora a gente assiste mais um filme, um documentário, etc. Mas na primeira viagem, que a gente não tinha televisão, não tinha vídeo, computador, né? Não existia computador naquela época que a gente conseguia assistir um filme, eram os livros. Os livros eram onde a gente se transportava. Então a gente lia muito. Eu chegava a ler um livro a cada 2 dias. Então, uma dica de livro para quem nos escuta e quem nos vê. Olha, você indica aí. Assim, tem milhares, mas um que eu acho que toda pessoa que navega e que é aventureira também, eu acho que concorda muito, é um livro chamado As Aventuras de Shackleton. Shackleton foi um navegador que ele queria chegar no Polo Sul, ser o primeiro a chegar no Polo Sul, ele não conseguiu, porque o barco dele ficou preso, um barco gigante, né, ficou preso no gelo, na península da Antártica, e eventualmente ele e toda a tripulação, não me lembro quantos eram, mas eram perto de 20, o barco ficou preso, acabou sendo preso no gelo, esmagado, o barco afundou, e eu não vou contar toda a história, porque senão você vai ler, mas se tornou hoje uma história que mostra não só a determinação, mas de liderança, um dos exemplos mais usados no mundo inteiro como uma expedição que teoricamente falhou, não chegou no Polo Sul, mas acabou sendo o maior sucesso, porque ninguém morreu. Isso eu vou já contar aqui. Ninguém morreu. Foi um negócio inacreditável. E nós tivemos a oportunidade de ir para a Geórgia do Sul, que foi a ilha que ele acabou indo depois para ser resgatado e tal. A gente ir lá, ele acabou, tem toda a história, ele acabou falecendo e tem uma homenagem para ele, tem um túmulo lá, a gente acabou conhecendo, então é uma energia muito forte, você sente assim. E o livro é fantástico. Tem várias versões do livro, tem um livro que tem, inclusive ele sempre teve um fotógrafo com ele, sempre tirando foto, então tem tudo documentado, foto do barco quando estava sendo esmagado no gelo, e é um livro realmente que vale a pena, porque é fantástica a história. De livros, a sua família também tem bastante, né? Tem muito. Eu ia falar, esses são fantásticos também, né? Mas eu sou suspeito de falar, né? Então nós temos o 10 anos no mar, foi o primeiro. Esse foi o primeiro livro. Então tem até as fotos de quando eu era criancinha, etc. Esse foi de 97 a... Diário de uma Aventura. De 84 a 94. E aí tem Busca dos Sonhos. Esse é mais difícil de encontrar, né? Esse é mais difícil. Né? Aí tem Busca dos Sonhos também. Tem a Expedição Oriente, que foi a anterior. Tem o Pequeno Segredo. Esses daqui são momentos de aventura que pela costa do Brasil e meio que reunindo todas as aventuras que tinham feito até então. Um livro de fotos, que é muito bacana, que foi da Expedição Magalhães. Então tem toda a história e é um livro fantástico de fotos. E agora, né, o livro do capitão que está lançando
lançando amanhã, literalmente, oficialmente, que é a história que eu contei para vocês do U-513, que eu falei que a gente podia ficar aqui 2 horas contando, que a história é fantástica. E o livro ficou livro, né? muito legal. Belíssimo, né? E esse livro, bem feito. o meu pai ele fez durante a pandemia, quando nós estávamos lá nas Falklands Malvinas, que a gente ficou os 3 meses lá. Meu pai pegou e falou, pô, agora tá o... Né, porque já foi o acontecimento faz muitos anos atrás. Ele falou, pô, agora é o momento de eu escrever o livro. Aí ele sentou, a gente fazia caminhadas durante o dia, chegava a caminhar às vezes 18 quilômetros, aí quando voltava ele pegava o computador, ia lá e foi escrevendo, então realmente fantástico. Muito bom, ficou muito bonito, não consegui ler ainda, só li aqui a sinopse dele, mas bem interessante. E ele tá bem ilustrativo, né? Tem muita foto. É muito bom. Tá muito bacana. E playlist? O que é que você escuta, geralmente? Então, às vezes eu boto uma seleção de música e o pessoal fala, nossa, mas essa é velha aí. Eu gosto um pouquinho de tudo, desde reggae, a sertanejo eu escuto até um pouco menos. Escuta música também de outros países também? Também. Então, até na Polinésia, outro dia eu mandei pro meu irmão umas músicas lá que a gente escutava quando tinha passado naquela época, que eu tinha 13 anos. Então, música para nós, a gente acaba voltando no tempo, né, e faz muita lembrança, porque você sempre associa uma época da sua vida, então para nós isso realmente faz... mas a gente tem um playlist gigantesco, e como agora nós estamos com várias na tripulação, por exemplo, a Carmen toca violão super bem, o Alan ele toca pandeiro, então a gente já está criando uma banda aqui e o pessoal está começando a tocar. A banda do Veleiro Cat, né? Exato. Wilhelm Schirman, para você, o que é sucesso? Rodrigo, eu acho que assim, o sucesso, cada pessoa tem, né, a sua versão, mas para mim é poder estar feliz e fazer o que eu gosto. Para mim isso é o mais importante. De poder também presenciar as pessoas que estão perto, estar feliz fazendo o que eles gostam. Como eu vejo meus pais, né? O pessoal fala, pô, mas estão na 4ª volta ao mundo, é isso? Eles gostam, realmente. Eu vejo meu pai e minha mãe, por exemplo, vocês têm que ir para São Paulo, que a cidade não é o habitat deles. Eles se sentem confortáveis aqui no barco. Então, isso é muito gratificante. E, para mim, é o que eu falo, o sucesso é fazer o que eu gosto. Sempre foi ser atleta, né? Competir no windsurf, foi durante muitos anos, tanto que muita gente achava assim, esse aqui não vai largar nunca. Quando eu mudei completamente, comecei a me envolver no barco, muita gente falou, nossa, mas eu não estou acreditando, você está largando o windsurf. Mas para mim, acabou sendo sucesso, por quê? Porque eu fiz uma coisa gratificante, tanto que eu estou até hoje aqui no Veleiro Cat, eu gosto muito. Muita gente às vezes fala, pô, mas você está sempre, né, fazendo alguma manutenção, porque no barco sempre tem trabalho. Mas essa manutenção, esses trabalhos que eu faço, às vezes é um desafio, e para mim é uma forma de sucesso. Eu consegui, né? Hoje, vocês viram ali, eu estava resolvendo um negócio, foi resolvido, pô, é uma gratificação muito grande. E então eu acho que para mim isso é o sucesso, de poder fazer o que realmente eu gosto. Maravilha, meu irmão, muito bom. Para a gente finalizar nosso bate-papo, está sendo muito enriquecedor. Eu queria uma frase, citação, um pensamento que você gosta. Olha, eu sempre falava, né? Ontem é o passado, amanhã é só imaginação. Então é muito importante a gente aproveitar, a gente, né, viver. Óbvio, você faz planos para o futuro, mas a pandemia mostrou muito isso, né? Que a gente às vezes faz tantos planos e pode mudar muitas coisas. Então eu digo sempre, ontem é o passado, amanhã é só imaginação, né? E ame, seja forte, seja você mesmo, né? E respeite a mãe natureza. Sensacional. Valeu, obrigado. Obrigado, muito bom, viu? Batendo esse papo aqui com Wilhelm Schirman, né? O Skipper do Veleiro Cat. Exato. Da família Schirman, muito bacana, dando a volta ao mundo agora pela 4ª vez e agora levando esse projeto grandioso que é a Voz do Oceano. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência. Quem quiser seguir, inclusive, a Voz do Oceano no Instagram. No Instagram, Voz dos Oceanos, isso. E também tem da família Schirman, né? Também tem da família Schirman. Família Schirman, @família Schirman, tudo junto. Isso. Você tem seu Instagram também? Não, eu não tenho. É tanta manutenção que eu não tenho Instagram. Sou um dos poucos, né? O pessoal fala, só eu acho que o meu pai não tem. Maravilha. Quem quiser seguir a família Schirman, tá aqui também na descrição desse vídeo, desse áudio, o link para o documentário, né, que seu irmão fez. Certo. Tá no Netflix, isso. Muito bacana. E também o Instagram da família Schirman.
Muito obrigado a vocês, fiquem todos com Deus e até nosso próximo bate-papo. Valeu!